A verdade sobre a busca por relacionamentos e pelo amor. Eu sou Cecília Daiana, terapeuta e mentora de relacionamentos. Você já se perguntou por que buscamos os relacionamentos e por que buscamos tanto nos conectar através de um relacionamento afetivo? Por que buscamos tanto relacionamentos e o amor? Você entra e sai de relacionamentos e sempre que você termina, você sente aquela necessidade logo depois de entrar em um novo relacionamento. Muitas vezes nós não paramos para nos perguntar o porquê nós buscamos tanto nos conectar com outras pessoas, afetivamente, amorosamente. E de fato, essa é uma busca de todos nós, nos relacionarmos com as outras pessoas e buscarmos atender certas necessidades. Mas por que ficamos então tentando atender certas necessidades? E a causa pode estar lá na nossa infância. Aqueles nossos primeiros relacionamentos com nossos cuidadores, pai, mãe, nos deixam diversas necessidades, muitas vezes não atendidas, que nos fazem buscar nos relacionamentos amorosos preencher de alguma forma na nossa vida adulta através dos relacionamentos amorosos. E quando falamos dessas necessidades, são de coisas que nós não sentimos na nossa infância e que nós buscamos então sentir na nossa vida adulta para que a gente possa se sentir completo. E vamos falar aqui nesse vídeo algumas dessas sensações ou sentimentos que nós buscamos dentro das relações. Então, nós buscamos por aceitação, pertencimento e aquele senso de importância. Nós queremos que sejamos vistos e amados. Então, quando buscamos a aceitação, por exemplo, a gente busca não ser rejeitado. Então, normalmente ficamos agradando as pessoas para que a gente não tenha esse sentimento de rejeição que em algum momento a gente pode ter sentido lá no nosso passado, através da relação com o nosso pai ou com a nossa mãe, e que nos fez não nos sentirmos aceitos por uma dessas figuras tão importantes para a gente. E quando a gente não se sente, por exemplo, pertencente, quando a gente entra na nossa adolescência e na nossa vida adulta, nós fazemos de tudo para pertencer a algum grupo e muitas vezes nos moldamos e fazemos coisas que normalmente não faríamos, simplesmente para a gente se sentir pertencente a um grupo de pessoas. Porque por muitas vezes nós não nos sentimos pertencentes à nossa família em algum momento. E para termos também aquele senso de importância, nós fazemos de tudo para sermos vistos e termos essa importância, que pode ser que em algum momento nós não tenhamos sentido isso na nossa infância. Então, muitas vezes nós fazemos coisas para que a gente se sinta visto e importante, simplesmente para chamar a atenção dos nossos pais. Isso pode acontecer de forma consciente ou inconsciente. E isso também é a causa, muitas vezes, de alguns tipos de vícios em drogas, álcool, e que faz essa pessoa, no caso, a gente que está buscando essa atenção, se viciar para atrair a atenção da sua família. Lembrando que isso é de forma inconsciente, a pessoa não faz isso conscientemente, mas ela automaticamente, para que ela tenha essa atenção e essa importância, ela acaba entrando no mundo das drogas ou no mundo do alcoolismo, para que ela seja o centro da atenção da sua família ou dos seus pais e parentes. E no fundo, o que todos nós buscamos é sermos aceitos, pertencentes, importantes e amados por nossos pais e por todas as pessoas que amamos. Mas a partir de todas essas nossas necessidades, nós acabamos criando vícios emocionais e crenças limitantes que vão determinar grande parte da forma como nós nos relacionamos na vida adulta. Então, muitas vezes nós buscamos relacionamentos e o amor para que a gente não sinta rejeição e para que a gente se sinta pertencente a algo ou alguém. Mas se relacionar dessa forma a partir de um trauma ou dor é sinônimo de frustração no futuro. Então nós começamos na nossa vida a buscar relações, sejam de amizade ou relacionamentos amorosos, que é o que a gente está falando aqui nesse vídeo, para preencher esse buraco, preencher esse vazio e essa falta de amor. Mas isso tudo tem uma causa muito mais profunda. Nós não reconhecemos a nossa verdadeira identidade. Nós não reconhecemos a nossa essência.
nossa importância como ser humano. Tudo que a gente sabe sobre a vida nos foi ensinado por nossos pais, por nossos cuidadores, que foram também ensinados pelos seus pais, pelos seus cuidadores, no caso avós, bisavós, e assim vai por diante. E quase ninguém foi ensinado que é imagem e semelhança do Criador. Ou seja, nós não fomos ensinados qual é a nossa verdadeira essência. Então ficamos a todo custo preencher algo para nos sentirmos completos e amados. E muitas vezes nos ensinaram que aquilo que temos de mais importante, que é a nossa conexão com Deus, está fora ou longe da gente. Então essa conexão com a nossa identidade ou com a nossa essência, a gente pode observar onde a gente se sentiu mais próximo disso nessa matéria, na vida. É quando a gente estava dentro do útero da nossa mãe, onde a gente se sentia seguro, protegido, amado, a gente estava sendo cuidado, nutrido, alimentado de todas as formas. E logo depois de um tempo, a gente viveu aquele trauma da separação. E é aí onde origina todas essas nossas necessidades que precisamos atender ao longo da nossa vida. E além disso, tudo aquilo que a gente vivencia na nossa vida faz com que isso acabe se agravando. Então, esses relacionamentos com os nossos pais, relacionamentos que a gente vai vivenciando ao longo da nossa infância, nossa adolescência, da nossa vida adulta, faz com que essa separação, esse senso de desconexão com a gente mesmo e com Deus, faça com que se agrave ainda mais e nos faça buscar o amor de uma forma egóica, onde a gente está buscando um relacionamento e o amor para que nós preenchamos esse vazio interior. Então ficamos buscando nas coisas externas esse preenchimento dessa falta de amor. Então como que a gente soluciona isso? Como a gente falou, a gente tem muitas necessidades não atendidas na nossa infância. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para essa situação, olhar para pai, mãe, honrar os nossos pais, entender que eles fizeram aquilo que eles poderiam fazer com a consciência que eles tinham na época. Precisamos aceitar eles como eles são e que eles tiveram uma história única, só deles, e nós precisamos compreender essa história. E é importante reconhecer que eles erraram sim muitas vezes, mas eles acertaram sim também muitas vezes. Então, eles deram aquilo que eles tinham para dar para a gente. Então, tudo aquilo que nós recebemos, nós devemos honrar, tanto os acertos quanto os erros, eles nos serviram para que a gente se moldasse e chegasse até hoje sendo a pessoa que a gente é nesse momento. Pois toda essa experiência é uma forma de lapidação da nossa personalidade e da nossa identidade. Então, se tem algo ali que não foi tão bacana assim, a gente usa isso para detectar aquilo que a gente precisa mudar. Então, ao olhar isso, nós temos várias formas, né? Então, a gente busca autoconhecimento. Então, não basta só olhar, a gente tem que buscar, trabalhar, então, tudo aquilo que a gente observou nessa observação do nosso passado, da nossa infância, dessa nossa relação com pai e mãe. Então, você busca o autoconhecimento através de terapias, através de constelação familiar, que aborda muito esse tema de pai e mãe. Então, onde a gente vai trabalhar essa forma de honrar, de aceitar, de entender que os nossos pais são maiores do que nós, pois entendendo essa questão de ordem, nós entendemos que eles vieram antes. Nós viemos depois, então a gente compreende que a gente é um legado dos nossos pais e que a gente tem que pegar, extrair tudo de bom dessa história, né, da nossa vivência, da nossa experiência, para que a gente transforme isso em algo melhor. Nós somos a continuação da história dos nossos pais, mas nós podemos criar uma nova história com aquilo que a gente recebeu dos nossos pais. E a forma mais importante de aprender a lidar com isso, a trabalhar e a se relacionar, né? Buscar o relacionamento de uma forma mais autêntica, de uma forma mais aberta a receber e a doar, é a gente buscar desenvolver o amor próprio. Ou seja, antes da gente buscar o relacionamento, buscar se relacionar com outras pessoas ou buscar esse amor fora, nós primeiro precisamos olhar para dentro.
nos amar, nos cuidar, nos apreciar, confiar nas nossas próprias capacidades, para que assim, a gente estando preenchido de si mesmo, a gente possa transbordar para o outro em um relacionamento. Então, se falta amor dentro de mim mesmo, como eu vou amar de fato alguém? Se eu não consigo me amar, como eu quero que o outro me ame? Então, você precisa então trabalhar o amor próprio. Ah, Cecília, tá bom, mas eu não sei como trabalhar o amor próprio. Então, eu vou te explicar aqui mais ou menos o caminho do amor próprio. Como eu já disse, a gente precisa buscar autoconhecimento. E através desse autoconhecimento, a gente vai trabalhar os nossos traumas, as nossas dores, os nossos vícios emocionais, as nossas crenças limitantes. Então a gente trabalha todos esses aspectos que formaram a nossa identidade atual. E a gente vai desconstruindo tudo isso para reconstruir uma nova identidade mais forte, mais fortalecida e mais apta a se relacionar de forma mais saudável. Então a gente precisa buscar esse autoconhecimento e a gente já falou aqui que a gente pode buscar através de terapias. E quando a gente fala em lidar com pai e mãe, a gente pode buscar constelações familiares, constelações sistêmicas. Então a gente vai buscando esse autoconhecimento, essa busca por entender cada parte nossa, para a gente alinhar a nossa identidade, para que a gente possa então se limpar dessas dores, traumas e estar limpo, pronto, alinhado para esse relacionamento que a gente tanto deseja e busca. Dentro desse caminho, a gente também precisa aprender a apreciar a solitude, ou seja, a gente precisa aprender a apreciar nossa própria companhia e ficar sozinho. Então, se eu sou daquele tipo de pessoa que termina um relacionamento e logo já está engatando em outro relacionamento, a gente está fadado a entrar num ciclo de empilhamento emocional. Ou seja, a gente vive diversos desafios e questões emocionais dentro das relações e a gente não se permite trabalhar tudo isso para que a gente se sinta bem com a gente mesmo primeiro, para depois entrar num novo relacionamento. Não, a gente começa a engatar um relacionamento atrás do outro e a gente não olha para as nossas dores, para aquelas questões emocionais que dispararam ali dentro da relação, que pode ser oriunda de relacionamento com o pai, com a mãe, gatilhos que foram disparados dentro dessa relação. Então, como a gente não tem a consciência de apreciar nossa solitude, estar em silêncio, ouvir a voz da intuição, ouvir a voz de Deus dentro da gente ressoando, e dizendo aquilo que nós precisamos tratar, limpar, nós já engatamos um novo relacionamento e causamos um empilhamento emocional. Então a gente entra no novo relacionamento e logo percebe que a gente está revivendo diversas coisas que no relacionamento anterior nos incomodou, mas nós não pegamos esses momentos que a gente vivenciou e trabalhou dentro de um silêncio, dentro de uma solitude, aprendendo a trabalhar todas essas questões em um momento de pausa entre as relações, para que a gente possa curar, observar e fazer novas escolhas, tentar mudar os nossos comportamentos para tentar agir de uma forma diferente e colher então resultados diferentes. Nós não nos damos essas oportunidades, porque nós passamos a fazer esse empilhamento emocional, engatando um relacionamento no outro. Então é muito importante aprender a ficar sozinho, entrar em solitude. E ainda nesse caminho do amor próprio, nós precisamos nos conectar com o nosso coração. O que isso significa? A gente vai se conectar com a nossa intuição e com o nosso auto-amor. Isso significa que a gente vai apreciar a nossa identidade, a nossa essência e vai aprender a emanar isso. Mas isso só acontece se a gente seguir esses passos que eu tô falando aqui do caminho do amor próprio. A gente buscando autoconhecimento, aprendendo a lidar com a solidão ou entrar em solitude, aprendendo então a apreciar nossa própria companhia e amar as nossas partes, sejam elas emocionais, mentais, físicas. Então a gente entra nesse processo de se conectar com a nossa essência, que eu chamo aqui de coração. Porque na verdade, se a gente observar todas as vezes que a gente tem um sentimento bom, ele emana justamente desse ponto do nosso cardíaco. Então, quando a gente se conecta com esse ponto, com esse chakra cardíaco, nós aprendemos a emanar amor. Mas inicialmente nós precisamos emanar amor para a gente mesmo. Por isso é o caminho do amor próprio e é o auto-amor. Porque quando a gente aprende a se amar de verdade, a gente começa a se posicionar,
a gente desenvolve uma autoestima e uma autoconfiança muito mais forte. E o nosso amor próprio, ele molda então a nossa identidade. Então a gente fortalece a nossa identidade, a gente enxerga o nosso próprio valor e automaticamente a gente ressoa isso para as outras pessoas e a gente vai começar a atrair pessoas que enxergam o nosso verdadeiro valor. E quando a gente então vai buscar um relacionamento, nós na verdade estamos atraindo um relacionamento que ressoa com quem a gente é. Então, se a gente não faz esse caminho do amor próprio, a gente vai atrair pessoas que estão ressoando com as nossas dores e traumas. Mas quando a gente faz esse caminho do amor próprio, a gente vai ressoar com pessoas que também buscam esse caminho do amor próprio, mesmo que intuitivamente, e a gente vai atrair pessoas que automaticamente vão atender essas nossas necessidades naturais do ser humano, de ser aceito, de ser visto e ser importante, de pertencer e ser amado. E por último, o caminho do amor próprio é quando a gente tem esse encontro com Cristo. O amor próprio, ele nos traz muita autoestima e autoconfiança, mas acima de tudo nos reconecta de forma profunda com o nosso Pai, o nosso Deus, o Criador. Essa reconexão profunda nos faz despertar de um sono, de uma ilusão, e passamos a enxergar as coisas de uma forma totalmente nova e diferente. E todo esse processo, esse caminho do amor próprio, nos causa uma grande transformação e nos faz estar verdadeiramente prontos, preparados para viver um relacionamento profundo, um relacionamento saudável, pois a partir disso estaremos completos e não precisaremos de nada nem ninguém para atender às nossas necessidades, pois nós mesmos aprendemos a nos conectar com a gente mesmo e atender essas nossas necessidades, e a gente passa então a transbordar amor. Então a nossa busca por amor acaba sendo uma busca interna e não buscamos mais relacionamentos e o amor para preencher algo que está faltando, mas nós nos relacionamos para transbordar isso tudo, para transbordar amor às outras pessoas. E essa é a verdade sobre essa busca por relacionamentos e amor. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem.